terceiro elemento da terapia de esquema para o toque envolve um componente de psicoeducação. Nesse sentido, eu recomendo fortemente para os ouvintes que acessem o site www.tccparatodos.com e na parte do podcast sobre a terapia de esquema do toque, baixem ali um arquivo onde tem o modelo do esquema que deve ser compartilhado com o paciente. Portanto, se vocês tiverem de posse desse arquivo, fica muito mais fácil a compreensão deste terceiro item. Além do mais, recomendo a todos o download desse arquivo, uma vez que, além de ter um modelo esquemático do toque, vocês vão ter também um instrumento para usar com os pacientes, que, ao verem o arquivo, vocês vão conferir que, ao lado do modelo com a parte teórica, tem espaço para colocar os exemplos do paciente. Portanto, o terceiro elemento envolve nós colocarmos para o paciente esse modelo usando exemplos do próprio paciente para que seja compreensível e tenha sentido essa explicação que nós vamos dar. O primeiro elemento do modelo diz que esquemas cognitivos e emocionais disfuncionais pré-existentes, por exemplo, esquemas de vulnerabilidade, influenciam o processamento automático e estratégico dos eventos. Então, isso quer dizer que o processamento que o paciente vai ter, tanto aqueles que surgem automaticamente, que são os automáticos, quanto o processamento estratégico, que envolve um pensamento mais reflexivo e deliberado, vão ser influenciados por esses esquemas emocionais. Então, se o paciente tem um esquema de vulnerabilidade ou, um outro exemplo, um esquema referente à necessidade de estar no controle, essa necessidade de estar no controle vai influenciar a maneira como ele vai vivenciar os eventos, que é o elemento seguinte do modelo, que coloca eventos internos e externos específicos são experienciados ou interpretados como perigosos. Vamos retomar o caso do paciente que tem um esquema de controle, de que ele precisa estar no controle. Se ele está no seu quarto e ele tem uma imagem mental em que ele sai correndo e gritando pela rua, esse pensamento ou essa imagem vai ser perturbador. Por quê? Porque ele tem esse esquema de controle. Ele só vai ficar perturbado e vai ver essa imagem como perigosa uma vez que ele precisa estar no controle de acordo com os esquemas. O terceiro aspecto desse modelo envolve fortes sentimentos de ansiedade ou desconforto, um impulso de agir para reestabelecer sentimentos previsíveis de segurança e de conforto, e também o medo de perder o controle. Aqui então entra um aspecto muito importante de ser trabalhado, que, do ponto de vista da terapia tradicional, é a fase da prevenção de resposta. Aqui é onde o paciente vai ter que resistir a esse impulso. O que acontece é que, na hora que o paciente tem o estímulo que é avaliado como desconfortável, por exemplo, a ideia de sair gritando na rua, vai fazer com que ele tenha o ímpeto de agir, de voltar a estar naquela sensação de controle. Em outras palavras, vai haver o ímpeto por lançar mão dos comportamentos de segurança, ou seja, os rituais ou compulsões. O elemento seguinte diz então que vai haver uma hiperventilação, vigilância, pensamentos sobre pensamentos, supressão de pensamento, rituais cognitivos e comportamentais, busca de reasseguramento e evitação. O
ímpeto do elemento anterior gera esse elemento que tem a ver com a prática dos rituais, dos comportamentos de segurança de uma maneira geral. O paciente que tem aquela imagem de sair correndo e gritando pela rua vai estar especialmente atento aos seus próprios pensamentos, vai ficar tendo rituais como dizer para si mesmo: eu estou no controle, eu estou no controle. Ele vai tentar simplesmente parar de pensar, ele vai cantar uma música, por exemplo, ou ele vai ter um ritual cognitivo como buscar obsessivamente pornografia na internet, que é algo que ele percebe como garantindo que vai fazer com que ele não saia correndo pela rua. Na busca de reasseguramento, ele pode ligar para um amigo, pode ligar para o terapeuta para certificar de que ele não vai fazer isso, e pode ter também uma evitação. Ele acaba não saindo de casa porque acredita que, estando em casa, vai haver mais chance de ele sair gritando numa situação constrangedora. A parte seguinte envolve interpretações e crenças sobre o inevitável fracasso das estratégias disfuncionais. O que acontece? O paciente que tenta suprimir ou controlar os pensamentos está fadado a não conseguir colocar isso em prática como gostaria. Ou seja, se houver algum efeito das estratégias, esse efeito é de curtíssimo prazo. De modo que o paciente, quando perceber que as estratégias não estão funcionando, ou seja, que os pensamentos voltam, ele vai ter uma interpretação e uma crença de que algo está realmente errado, uma vez que, em tese, deveriam funcionar aquelas estratégias. Portanto, o fracasso dessas estratégias acaba sendo tão perturbador quanto a própria imagem ou pensamento intrusivo que gerou o desconforto inicial. Essa interpretação sobre o fracasso leva ao elemento seguinte, que é uma percepção de que os esquemas centrais do paciente foram confirmados. Aquele paciente que acredita que está no controle, quando ele percebe que o seu pensamento não consegue ser suprimido como ele gostaria, acaba reforçando a ideia de que ele precisa sim estar no controle. Por quê? Que, segundo o raciocínio dele, se ele não conseguiu suprimir aquele pensamento quando estava sozinho no seu quarto, ele vai estar mais propenso a perder o controle quando estiver na rua. E isso leva, então, a uma confirmação de que sim, ele precisa estar no controle, porque sair gritando pela rua seria algo realmente muito perturbador, muito constrangedor. E, por fim, o último elemento é uma intensificação da ansiedade e dos sintomas. Porque, uma vez que os esquemas são confirmados, o paciente vai querer ter mais controle. E uma vez que ele queira ter mais controle, o círculo vicioso se retoma. Ou seja, o paciente busca ter controle, aí ele interpreta eventos como perigosos, o que por sua vez gera rituais, que por sua vez fracassam, que por sua vez acabam reforçando os esquemas disfuncionais. Então, recomendo a todos, mais uma vez, que olhem o arquivo e, se forem trabalhar com seus pacientes, tenham à mão esse arquivo, porque é bem interessante de preencher enquanto a gente está fazendo esse elemento da psicoeducação, uma vez que não fica uma coisa muito distanciada da realidade. A gente tem ali, lado a lado, a descrição do modelo e um espaço para colocar o exemplo específico do paciente.